Então o Oriente Médio entrou em chamas, e entrou em chamas de uma forma que não acontecia há cerca de 50 anos, para ser exato, desde a Guerra do Yom Kippur em 1973. A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã derrubou de uma vez todas as construções geopolíticas nessa região já turbulenta. Construções que foram erguidas com tanta dificuldade nas últimas décadas e que, de alguma forma, contiveram a probabilidade de uma grande guerra no Oriente Médio. Como a guerra ainda continua, ainda é difícil fazer qualquer avaliação global. Com certeza vou preparar um vídeo analítico separado assim que terminar a fase ativa dos combates. Mas, considerando a enorme repercussão mundial em torno desta guerra e seu impacto colossal no nosso globalismo, eu simplesmente não tenho o direito de não tirar pelo menos algumas conclusões preliminares e modelar alguns cenários de como a situação pode se desenvolver no curto prazo. Hoje apresento conclusões superficiais, mas importantes, sobre a guerra com o Irã. Vamos analisar porque, apesar do sucesso tático, os acontecimentos não favorecem Estados Unidos e Israel. Vamos analisar como os eventos no Oriente Médio impactam a Ucrânia e a retirada em geral. E será que realmente o Kremlin já pode abrir champanhe e comemorar a vitória? Meu nome é Semyon, canal MGSH TV. Vamos lá. E de novo para o Oriente Médio. O clima antes da guerra. Não vou me aprofundar nos detalhes da história dessa guerra de propósito, só vou dizer que temos pelo menos 2 vídeos muito bons sobre esse tema no nosso canal. Em um deles, analisei detalhadamente as mudanças profundas que ocorreram no Oriente Médio após o início da guerra do Hamas com Israel em 2023. E no outro, eu analisei a probabilidade do início de uma nova guerra com o Irã. E sim, você não ouviu errado, uma nova guerra. Porque em junho de 2025 já houve uma guerra de 12 dias entre Israel e Irã, à qual na fase final os Estados Unidos também se juntaram. Todo mundo já meio que esqueceu dela, embora ainda nem tenha passado um ano. Lembro que na época todas as instalações nucleares do Irã foram bombardeados, mas o grau de destruição foi avaliado de forma ambígua. Trump, exaltado, gritava tentando convencer quem duvidava da destruição total do programa nuclear iraniano. E até insultava abertamente jornalistas e especialistas que criticavam de forma bastante fundamentada a versão oficial. Também lembro que no final de 2025 e início de 2026, o Irã foi tomado por protestos de uma escala nunca vista antes. Em determinado momento, até parecia que o regime ditatorial dos ayatollahs estava prestes a desmoronar. As autoridades reprimiram os protestos com extrema crueldade, enchendo as ruas de sangue literalmente. Entre as peculiaridades, destaco que naquela época o Irã cortou totalmente o acesso à internet e até agora não restabeleceu. Durante esses acontecimentos, na segunda metade de janeiro, os Estados Unidos concentraram grandes forças no Golfo Pérsico. E já em fevereiro, estavam concentradas lá 2 grandes grupos de ataque de porta-aviões, com a perspectiva de implantação de uma terceira. Não se via tanta atividade na região desde a guerra no Iraque em 2003. Por isso, já naquela época, pairava no ar a ameaça do início de uma nova guerra. De uma grande guerra com participação das forças militares americanas, como alertamos em vídeos anteriores. Quais os objetivos dos lados em conflito? Para saber quem está vencendo, é preciso analisar os objetivos dos adversários, ver o que cada um queria e se alcançou o que desejava. Caso contrário, não vamos avançar. Para Israel, tudo é simples aqui. A guerra com o Irã é uma questão de sobrevivência. Nada mais, nada menos. O regime dos ayatollahs nunca mudou sua posição. Os ayatollahs sempre afirmaram que seu principal objetivo é a destruição da entidade sionista, ou seja, Israel, e fizeram de tudo para alcançar esse objetivo. Até recentemente, não de forma direta, mas por meio de seus satélites, organizações terroristas, Hamas, Hezbollah e os Houthis do Iêmen. Por isso, para Israel, é vital não apenas enfraquecer o potencial militar do Irã, mas também mudar completamente sua liderança, derrubar a ditadura teocrática e estabelecer um regime mais ou menos razoável. Até 1979. Por isso, o atual primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ficou insatisfeito com os resultados da guerra de 12 dias e queria mais. Mas ele entendia que sozinho não conseguiria derrubar o regime dos ayatollahs. Para o Irã, a situação é exatamente o oposto.
Israel é um inimigo mortal, o pequeno Satã, como é chamado pela propaganda oficial. Por isso, ele deve ser destruído a qualquer custo. No entanto, vencer provavelmente exige não só drones e mísseis balísticos, mas também armas nucleares próprias. E enquanto não as tiver, é preciso enfraquecer Israel ao máximo com ataques locais constantes, como o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Resumindo, ao Irã só resta ganhar tempo, se recuperar e se preparar para o confronto decisivo. Você deve se perguntar, qual o papel dos Estados Unidos nisso? Por que eles se meteram nessa confusão toda? Sim, Israel é um aliado estratégico dos Estados Unidos, o principal apoio no Oriente Médio. No entanto, até o ano passado, os Estados Unidos nunca haviam se envolvido diretamente nas guerras travadas por Israel. Sim, ajudavam com armas, munições, equipamentos e forneciam grandes volumes de financiamento. Além disso, ao assumir o cargo de presidente em seu discurso de posse, Trump declarou abertamente que, durante seu mandato, a América não iniciaria novas guerras e também encerraria as que já haviam começado. Então, enganaram o bobo direitinho? Teherã em 3 dias. A resposta óbvia para a pergunta de por que os Estados Unidos entraram nessa guerra foi dada pelo chefe do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent, que, em protesto contra a guerra com o Irã, pediu demissão em 17 de março e foi o primeiro funcionário desse nível. É bem possível que não seja o último. E em sua entrevista ao blogueiro extremamente popular entre os apoiadores de Trump, Tucker Carlson, ele afirmou diretamente que o Irã não representava uma ameaça imediata para os Estados Unidos e Trump tomou a decisão de entrar nessa guerra sob pressão de Israel. E o mais importante, graças ao forte lobby pró-Israel dentro dos Estados Unidos. Não é segredo para ninguém que o atual presidente americano é fortemente influenciado por seu antigo parceiro de negócios, Steve Witkoff, e por seu genro, Jared Kushner. Ambos são judeus étnicos e Kushner, além disso, é um judeu ortodoxo. Além disso, Trump nunca escondeu suas simpatias por Israel. A confirmação dessa opinião também pode ser vista nas publicações que aparecem cada vez mais frequentemente em muitos meios de comunicação ocidentais. E ali, a questão não é só Netanyahu ter envolvido Trump em uma guerra desnecessária, mas também ter ocultado grande parte dos dados de inteligência sobre a situação real no Irã. Assim, a famosa inteligência israelense Mossad relatou que o regime dos Ayatollahs se manteria mesmo no caso de uma campanha militar prolongada contra a República Islâmica do Irã. Um ataque em grande escala dos Estados Unidos dificilmente eliminaria. Eliminar a elite militar e religiosa enraizada do Irã sem intervenção externa, ou seja, sem uma invasão terrestre direta no próprio território do Irã. O The Washington Post, com base em informações de inteligência, afirmou que mesmo se o líder supremo Ayatollah Khamenei e seu círculo forem eliminados, a elite iraniana restante não fará acordo com Estados Unidos e Israel, mas seguirá lutando conforme planos já definidos para manter o poder. Netanyahu e o círculo de Trump convenceram o chefe da Casa Branca de que o poder de Khamenei estava muito enfraquecido pelos protestos recentes e pela guerra de 12 dias do ano passado. Basta eliminar esse velhinho de 86 anos e mais uma dezena dos governantes mais radicalizados e o regime em Teherã desmoronará como um castelo de cartas. E então elites mais racionais e pragmáticas assumiriam o comando do Irã. Entre elas, por exemplo, estava o atual presidente Massoud Petra. E esses islamistas moderados deveriam chegar a um acordo com os Estados Unidos e Israel e, como bônus para Trump, as novas autoridades deveriam permitir que empresas dos Estados Unidos acessassem o setor de petróleo e gás. E isso é especialmente relevante porque empresas de energia sempre foram grandes patrocinadoras do Partido Republicano dos Estados Unidos. Trump hesitou por muito tempo, pois os riscos eram realmente grandes. Durante todo o mês de fevereiro, houve preparativos para o ataque, mas ao mesmo tempo estavam ocorrendo negociações entre as delegações americana e iraniana sobre a desistência do Irã de continuar desenvolvendo armas nucleares. A decisão de Donald Fredovich foi, sem dúvida, influenciada também pelo desejo de controlar o setor petrolífero iraniano e, assim, enfraquecer a posição econômica da China, já que o principal comprador do petróleo iraniano era justamente Pequim. Também contribuiu para a rápida e, mais importante, operação especial de sequestro sem derramamento de sangue do presidente da Venezuela, Maduro. Sobre isso eu falei em um dos vídeos anteriores. Ao que tudo indica, Trump decidiu que, eliminando o ditador, depois seria fácil acabar também com a própria ditadura, ou então colocá-la sob seu controle. A única coisa que o segurou foi o medo de perdas entre os militares americanos. Afinal, o tema não era só a guerra com o Irã, mas qualquer outra guerra era extremamente impopular na sociedade americana, e isso em todas as suas camadas.
No entanto, o plano conjunto desenvolvido entre americanos e israelenses previa apenas ataques pontuais com mísseis sem componente terrestre. Risco mínimo, e por isso Trump acabou sendo convencido. Qualquer plano só existe até o primeiro tiro. O mais interessante de toda essa guerra é que, no começo, tudo estava indo perfeitamente bem, até melhor do que o esperado. A inteligência cibernética israelense conseguiu invadir as câmaras de vigilância de rua em Teherã, monitorar o comboio do Ayatollah e de outras autoridades de alto escalão. E quando, na manhã de 28 de fevereiro de 2026, eles se reuniram para uma reunião, foram atingidos por um poderoso e devastador ataque aéreo. No local morreram o líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, junto com muitos comandantes militares iranianos, entre eles o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior. Assim, de uma só vez, uma das piores ditaduras da atualidade foi decapitada. Ao mesmo tempo, americanos e israelenses também atacaram fortemente a infraestrutura militar iraniana. No mesmo dia, pelo menos mais 2 ataques foram realizados contra postos de comando onde oficiais de patente inferior realizavam reuniões operacionais. Por isso, o número de altos funcionários e oficiais iranianos mortos em 28 de fevereiro chega a dezenas, se não centenas. Parecia possível comemorar a vitória. Os serviços secretos de Israel e dos Estados Unidos, aliados a uma máquina militar tecnológica, deram uma lição de guerra moderna. Então, o Blitzkrieg foi bem sucedido ou não? Como resposta, por mais estranho que pareça, podemos recorrer aos mitos da Grécia Antiga, mais precisamente aos feitos de Hércules. Seu segundo feito consistia em destruir a Hidra de Lerna. Essa criatura tinha várias cabeças, mas o mais importante era que, quando você cortava uma, 2 cresciam no lugar. Pois bem, a ditadura teocrática no Irã é uma verdadeira Hidra de Lerna, sem exagero. Assim que você corta uma cabeça, aparecem 2 ou 3. E nenhuma delas quer que o Irã faça um acordo com Trump, muito menos com Netanyahu. Antes de tudo, é importante destacar que, apesar da morte de um grande número de líderes, a máquina estatal e militar do Irã manteve pleno controle e capacidade de conduzir uma defesa organizada. E não apenas se defender, mas também contra-atacar. E já nas primeiras horas após a eliminação do Ayatollah, o Irã começou a lançar ataques retaliatórios com mísseis e drones em uma escala sem precedentes. Esses ataques foram direcionados, não caóticos. Ficou claro que as autoridades do Irã já se preparavam para esse cenário há muito tempo. Por isso, não cederam ao pânico e ao caos, e era justamente na desorganização e desorientação interna que a liderança dos Estados Unidos mais apostava. Além disso, o vácuo de poder durou pouco tempo. Já em 8 de março, o alto clero xiita elegeu um novo líder supremo. O novo líder foi o filho do falecido Ayatollah Majtaba Khamenei, conhecido por suas opiniões ainda mais radicais do que as do pai. Portanto, a aposta dos Estados Unidos de que, após a morte do velho meio louco, pessoas racionais e dispostas ao diálogo chegariam ao poder no Irã não se concretizou nem um pouco. Tudo aconteceu exatamente ao contrário, e também não há sinais da tão esperada divisão entre a liderança política e militar. Em vez de uma luta pelo poder, a elite iraniana demonstra um nível inédito de coesão e unidade, além de determinação para continuar lutando. E isso mesmo diante da clara superioridade tecnológica dos Estados Unidos e de Israel. A expectativa de revolta popular após a morte de Khamenei Sr. não se confirmou, pois os protestos foram duramente reprimidos em janeiro e os sobreviventes têm medo de enfrentar o regime. Principalmente porque o aparato de segurança do Irã seguiu praticamente inabalável. Só as principais figuras mudaram, com líderes intermediários substituindo os generais mortos, mas o sistema seguiu muito resiliente. Além disso, uma parte significativa da população do Irã, especialmente nas áreas rurais, apoia sinceramente o regime governante. Por isso, no dia seguinte à eliminação de Khamenei, multidões de enlutados e pranteadores se reuniram nas ruas e praças de Teherã. Manipulados e doutrinados, você pode dizer, talvez, mas essa é a realidade da vida, esse é o Irã. Na verdade, antes do ataque, Trump era obrigado a assistir ao antigo filme soviético O Sol Branco do Deserto, onde o protagonista diz: o Oriente é uma questão delicada. O elo mais fraco. Ao planejar o ataque ao Irã, Trump não considerou de forma alguma a possibilidade de um contra-ataque. Mais precisamente, ele esperava que tal ataque pudesse ser direcionado a Israel, o que é bastante lógico. Ou contra as forças militares americanas na região, mas o Irã atacou onde menos se esperava, nas monarquias petrolíferas do Golfo Pérsico.
Tradicionalmente, nas últimas décadas, Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Omã e, claro, Arábia Saudita eram considerados aliados e parceiros comerciais dos Estados Unidos. Eles compravam armas e tecnologias militares americanas e abrigavam bases dos Estados Unidos em seus territórios como garantia de estabilidade e segurança. Mas, neste caso, a presença militar americana deixou de ser proteção e virou alvo de mísseis e drones iranianos. No entanto, o ataque iraniano atingiu não apenas as bases militares americanas, mas também o santuário da economia das monarquias árabes, a infraestrutura de petróleo e gás, além de vários impactos em alvos completamente civis. Imagens dos drones iranianos atingindo hotéis e arranha-céus em Dubai literalmente rodaram o mundo inteiro. E apesar do número relativamente pequeno de vítimas, a reputação das monarquias do petróleo como lugar ideal para investimentos de todo o mundo foi destruída de uma só vez. Afinal, ao longo dos últimos 20 a 25 anos, Dubai, Doha, Riad e outras cidades da região do Golfo Pérsico eram consideradas um porto seguro para pessoas ricas, independentemente da origem de seus recursos. Para os sheiks árabes não importava a origem do dinheiro, apenas que fosse muito. Por isso, esses países rapidamente se tornaram um centro de atração não só para bilionários legítimos, mas também para todo tipo de gente suspeita e criminosos declarados de várias partes do mundo. Afinal, como se sabe, dinheiro não tem cheiro. O papel do turismo internacional também aumentava constantemente, especialmente nos Emirados e no Catar. E agora, toda essa idílica fachada cuidadosamente construída entrou em colapso, mas isso ainda é só metade do problema. O Irã tomou uma atitude sobre a qual muitos especialistas já haviam alertado antes, mas ainda assim, no fundo, esperavam que não chegasse a esse ponto. A ditadura teocrática atingiu o ponto mais sensível dos países ocidentais, a dependência energética, e bloqueou o principal corredor de transporte marítimo, o Estreito de Hormuz. Para aqueles que ainda não ouviram falar ou não entenderam do que se trata, vou explicar melhor. O Estreito de Hormuz é uma rota estrategicamente importante que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, em seguida, ao Oceano Aberto. Antes da guerra, cerca de 20 a 25% das exportações mundiais de petróleo e gás natural liquefeito passavam por ele. Simplificando ainda mais, para qualquer país do Golfo Pérsico vender petróleo para o exterior, é preciso carregá-lo em um petroleiro. E o petroleiro, inevitavelmente, precisa passar pelo Estreito de Hormuz. Sua largura, no ponto mais estreito, é de apenas 30 metros. É literalmente um gargalo perfeito. Se bloquear, acabou. Pronto. Os combustíveis, em qualquer quantidade embarcada, simplesmente não conseguirão sair das águas do Golfo Pérsico. Foi exatamente isso que o Irã fez, especificamente para provocar uma crise energética global e, assim, pressionar os Estados Unidos. Drones iranianos começaram a afundar todos os navios que passavam pelo Estreito de Hormuz. Eles liberam petroleiros e navios da China, Índia e Paquistão. A China segue como maior compradora do petróleo iraniano e principal fornecedora de tecnologias, inclusive militares. O bloqueio marítimo teve um resultado previsível. Os preços da gasolina, diesel e gás subiram muito, causando grande choque nos consumidores. Os países com déficit energético são os mais afetados. Países com grande população, muita produção industrial, mas poucas ou nenhuma jazida própria. Em primeiro lugar, Japão, Coreia do Sul e, claro, a Europa. E no Kremlin estão comemorando. Aqui, para começar, vamos recorrer um pouco à história. Em 1973 ocorreu a Quarta Guerra Árabe-Israelense, mais conhecida como a Guerra do Yom Kippur. Naquela época, apesar das dificuldades, Israel venceu decisivamente Egito e Síria. No entanto, em retaliação, as monarquias árabes, principalmente a Arábia Saudita, interromperam o fornecimento de petróleo aos aliados de Israel. Estourou uma crise energética mundial. Os preços dispararam 3 a 4 vezes e, mais uma vez, quem mais sofreu foi a Europa. A alternativa passou a ser o petróleo soviético. A União Soviética ampliou várias vezes o fornecimento de seus próprios recursos energéticos, obtendo enorme receita em moeda estrangeira. Foram exatamente esses petrodólares que permitiram a Brezhnev e sua equipe não só continuar a custosa Guerra Fria, comprar tecnologias militares no mercado negro, mas também manter, mesmo que precariamente, um nível de vida aceitável para seus cidadãos. Isso durou até que o presidente Ronald Reagan, com a ajuda mais uma vez do petróleo árabe, derrubou os preços mundiais dos recursos energéticos. No entanto, esse já é outro assunto para conversa. Por enquanto, vamos apenas tomar nota disso. E agora vamos voltar ao mundo de hoje. Nos primeiros dias da guerra com o Irã, quando o preço do petróleo ultrapassou $100, grande parte da mídia mundial afirmou abertamente que Putin seria o principal beneficiado.
Para manter a guerra com a Ucrânia é necessário muito dinheiro e os altos preços do petróleo são a forma mais fácil de reabastecer o orçamento federal desgastado pelas sanções. E isso não é só discurso vazio. A Rússia começou a receber lucros extraordinários em questão de dias. Para tentar reduzir os preços no mercado mundial, os Estados Unidos tomaram uma medida inédita e suspenderam as sanções ao petróleo e derivados russos. Essa medida causou uma reação bastante forte da União Europeia e da Ucrânia, mas Trump foi inflexível. No entanto, essa ação também não trouxe o efeito esperado. Os preços continuaram subindo e o dinheiro continua entrando para Moscou. Então, enquanto a guerra continua no Irã, no Kremlin eles realmente podem abrir, se não champanhe, pelo menos um petisco para acompanhar a vodka. Por enquanto, não há muitas coisas boas. E em primeiro lugar para a Ucrânia, porque quanto maior a receita com exportação, mais oportunidades há para continuar as ações militares. A matemática da guerra nesse caso não favorece a Ucrânia. Avante, águias, e nós vamos atrás de vocês. Após uma semana de guerra, percebeu-se que só ataques com mísseis não bastavam para derrotar o regime iraniano, era preciso uma invasão terrestre ao Irã. Isso por si só significa grandes baixas para o atacante. Como disse antes, as forças armadas iranianas mantiveram sua capacidade de combate. Além disso, as tropas que entrarem no território do Irã, querendo ou não, terão que lidar com uma população numerosa e fanaticamente motivada que com certeza não vai receber os invasores de braços abertos. As baixas entre os soldados americanos são o pior de todos os cenários para Trump, pior até do que os preços do petróleo. Se depois da guerra pode-se tentar fazer os preços voltarem ao normal, as pessoas não podem ser trazidas de volta. E se Israel está pronto para sacrifícios em nome da destruição do regime iraniano e por isso ataques do Irã contra ele, por mais poderosos que sejam, практически никакого эффекта не дает, то Штат a tais perdas humanas claramente não estão preparados. A maioria dos americanos é categoricamente contra a guerra no Irã e, em geral, contra qualquer guerra. Por isso, Trump começou a procurar aquelas forças com as quais poderia tirar as castanhas do fogo. Primeiro, ele tentou incentivar os árabes, que foram os mais afetados pelos ataques, mas não funcionou. Nenhuma monarquia do petróleo quis enfrentar diretamente o Irã, que está fortemente armado. Muitos especialistas avaliam que a capacidade de combate desses países, inclusive na Arábia Saudita, não é alta. A questão não são as armas em sua maioria americanas, mas a falta de vontade de lutar. O moral de combate é muito baixo. Depois, os Estados Unidos decidiram se aproximar dos curdos, que nas guerras do Iraque e da Síria se mostraram bons soldados. Os curdos são realmente um povo único. É. A maior nação do mundo que não tem seu próprio Estado. Apenas autonomia no Iraque e um Estado autoproclamado e não reconhecido por ninguém, o Kurdistão sírio, mais conhecido como Rojava. Além disso, muitos curdos vivem na Turquia e cerca de 10 a 12 milhões vivem justamente no Irã. Foi exatamente esse último fator que o comando americano decidiu aproveitar, ou seja, tentar desmantelar o Irã por dentro usando os curdos. Provocar uma guerra civil e assim, se não derrotar Teherã diretamente, pelo menos enfraquecer o poder dos ayatollahs e forçá-los a negociar. Ainda mais porque, de toda a população, os curdos são os mais insatisfeitos com o regime dominante, já que, em sua maioria, seguem o sunismo, enquanto o principal apoio da ditadura iraniana são justamente os muçulmanos xiitas. Os curdos também mantêm boa relação com Israel. Os serviços secretos de Israel frequentemente recrutam curdos iranianos para seus fins e até fornecem armas e munição à população local. Até agora, os curdos não têm pressa em deixar que os americanos façam todo o trabalho sujo, ainda mais pela falta de confiança neles. A questão é que, quando a guerra na Síria estava em seu auge, aliás, temos um excelente vídeo sobre isso no nosso canal, os Estados Unidos ajudaram os curdos a criar seu quase-estado, Rojava, e prometeram repetidamente que continuariam ajudando. Mas assim que a conjuntura mudou e, em vez de Bashar Assad, chegou ao poder Ahmed Ashara, que era mais negociável para o Ocidente, a administração Trump rapidamente abandonou seus antigos aliados. Assim, quando no início de 2026 as novas autoridades sírias começaram a retomar o controle sobre os territórios curdos, os americanos não moveram um dedo para ajudá-los. Para a maioria dos curdos, os Estados Unidos não passam de traíras, por isso não querem ser uma ferramenta obediente deles. E agora vem o truque principal. Trump está tentando arrastar a Europa para a guerra, sendo que é ela quem mais sofre com os preços extremamente altos do petróleo. Aqui é necessário um pequeno esclarecimento.
Os países europeus, inclusive aliados dos Estados Unidos na OTAN, não estavam muito por dentro da preparação de ataques ao Irã. Ninguém consultou eles, ninguém perguntou a opinião deles. Por isso, em muitas capitais europeias ficaram meio surpresos na manhã de 28 de fevereiro. A maioria dos países declarou de fato sua neutralidade e não intervenção. Até mesmo o tradicional principal aliado dos Estados Unidos na Europa, o Reino Unido, pela voz do primeiro-ministro Keir Starmer, declarou que não se juntaria aos ataques ao território do Irã, concentrando-se exclusivamente na proteção do comércio. As estruturas dirigentes da UE repetidamente apelaram à desescalada e à cessação imediata do fogo por todas as partes. A Espanha, por sua vez, condenou fortemente os ataques ao Irã, chamando publicamente as ações dos Estados Unidos e de Israel de ilegais e uma violação do direito internacional. De modo geral, a sociedade europeia, em sua maioria, adotou uma posição firmemente anti-guerra, não querendo se envolver em um conflito desnecessário com consequências difíceis de prever. Por isso, diante de tanta resistência da Europa, Donald Trump quer, pelo menos, envolver minimamente suas forças e capacidades. Por isso, ele exigiu que aliados da OTAN enviassem frotas para desbloquear à força o Estreito de Hormuz. Embora, logicamente, isso pareça cinismo, já que os Estados Unidos, com a maior frota do mundo, não têm pressa de serem os primeiros. Eles até afastaram seus porta-aviões para o mar aberto, evitando ataques de mísseis e drones iranianos. Mas Donnie é assim. Então, no momento, não há ninguém muito disposto em participar da guerra iniciada por Trump e Netanyahu e dificilmente haverá. Como dizem, não há tolos. Só a mãe Rússia segue lucrando e fornecendo às autoridades iranianas informações de inteligência por satélite. Qual o problema nisso? Afinal de contas, são aliados, embora Moscou não possa ajudar Teherã com nada mais no momento. Não é hora para o Irã agora. Já faz 5 anos com a Ucrânia e ainda não consegue resolver. O que vai acontecer depois? Como o conflito no Oriente Médio ainda está em andamento, a situação muda quase todos os dias. Por isso, essas previsões podem parecer bastante controversas e até polémicas. Se tiver comentários sobre minhas opiniões ou quiser compartilhar as suas, escreva nos comentários. Na verdade, o Trump já anunciou um cessar-fogo de 5 dias, embora talvez esteja se preparando para desembarcar algum tipo de tropa ou forças. Enfim, vamos ver. Vou ler seus comentários com prazer. Se for necessário, prepararei material adicional. Estou sempre aberto a novas discussões e novas ideias. A opção mais simples, mas repleta de possíveis consequências negativas, é os Estados Unidos desistirem desse assunto. À medida que a guerra no Irã se prolonga, não são apenas os especialistas, mas também os próprios conselheiros de Donald Frederovich que cada vez mais pedem para declarar vitória e encerrar a guerra. Isso é bem típico do estilo Trump, o máximo de efeito midiático. E depois, que se dane o resto. Lembrem-se pelo menos da declaração de que, em um ano de presidência, ele encerrou 8 guerras, das quais 2 eram nucleares. Pois é, com mais uma dessas iniciativas de paz, os preços do petróleo vão disparar para o espaço. Mas tudo bem. Na prática, sair logo da guerra e declarar vitória é muito difícil para Trump agora. Teoricamente, ele pode fazer esse truque até amanhã, mas nesse caso, Teherã manteria em grande parte suas capacidades militares, que lhe permitem bloquear o Estreito de Hormuz. Na prática, isso significaria que o Irã, mesmo tendo sofrido perdas, alcançou uma vitória estratégica de importância verdadeiramente histórica. O ataque dos Estados Unidos e de Israel, na prática, deu ao Irã a oportunidade de assumir o controle do Estreito de Hormuz, algo que antes ele nunca ousou fazer. E, independentemente do que Donald Trump diga sobre sua vitória, é improvável que o Irã desbloqueie o estreito e retome a navegação como era antes da guerra. Após Teherã mostrar que pode bloquear o estreito, algo que os americanos não conseguiram impedir. É justamente ele, assim como seu aliado mais próximo, a China, que de fato se tornam os donos do Estreito de Hormuz, tendo agora a possibilidade de impor suas próprias condições para a passagem dos navios. Neste caso, o Irã obterá também o controle da formação dos preços mundiais de petróleo, derivados e gás natural liquefeito. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, essa situação de fato colocará definitivamente as monarquias petrolíferas árabes em dependência das autoridades do Irã. E mesmo que os ayatollahs cobrem uma taxa simbólica pela passagem pelo estreito, como $1 ou um dirham, ainda assim isso significará uma posição de dependência para os Estados Árabes do Golfo Pérsico. E, em primeiro lugar, para a Arábia Saudita, com quem o Irã tem uma história dramática de rivalidade pela influência na região do Oriente Médio. Nesse contexto, devemos considerar as exigências das autoridades iranianas para encerrar a guerra.
pagamento de reparações pelos Estados Unidos pelos prejuízos, garantias de segurança contra novas agressões e, principalmente, retirada total das forças militares americanas do Golfo Pérsico. As exigências por reparações são, claro, para humilhar ao máximo os americanos. Afinal, os Estados Unidos nunca na história pagaram reparações de guerra a Estados estrangeiros, e o próprio fato do pagamento significa o reconhecimento jurídico tanto da sua culpa quanto da sua derrota. Já as exigências em relação às bases militares são, na verdade, uma tentativa de se tornar a potência hegemónica no Oriente Médio. Afinal, se os americanos forem embora, isso significa uma vitória geopolítica do Irã e a transformação das monarquias do petróleo em seus satélites. Porque simplesmente não haverá ninguém para protegê-los. A influência americana em uma região-chave do planeta será quase totalmente anulada. Embora o objetivo inicial de Trump na guerra fosse exatamente o oposto, tomar o controle dos campos de petróleo e gás do Irã, para depois impor suas condições à China e não só a ela. E quem mais vai perder com isso será Israel, cuja segurança não vai valer absolutamente nada. A situação, em resumo, vai retroceder para algo parecido com os anos 50 ou 60 do século passado. Israel vai se ver novamente cercado de inimigos e os Estados Unidos já não vão ajudar tão fortemente assim. E se até lá o Irã tiver uma bomba atômica, aí nem quero comentar. Consequentemente, se a guerra terminar neste estágio, isso será uma derrota estratégica para os Estados Unidos e em uma escala muito maior do que Vietnã e Afeganistão juntos. Por isso, para os especialistas, a situação está se tornando cada vez mais clara. Outro cenário é que os Estados Unidos consigam mais uma grande vitória, que possam alcançar com perdas mínimas. Ou seja, pressionar o Irã até ter cartas fortes, como Trump diz, e iniciar negociações nas condições mais favoráveis para si. E como alvo para essa vitória, cada vez mais mencionam a ilha de Kark, que é uma pequena ilha a 25 km da costa, com uma área de apenas 20 km². Seu valor estratégico se deve ao maior terminal de exportação de petróleo do Irã estar ali. Aqui existem enormes reservatórios de armazenamento de petróleo, um sistema de oleodutos submarinos vindo do continente e vários cais para superpetroleiros. O petróleo de Kark é exportado principalmente para a China, Índia e outros países asiáticos. De modo geral, cerca de 90% de toda a exportação iraniana de petróleo bruto e derivados passa por Kark. Assim, a captura da ilha pelos países apoiadores praticamente paralisaria a economia do Irã e forçaria as autoridades iranianas a serem mais flexíveis. Apesar de parecer atraente à primeira vista, esse cenário apresenta várias fragilidades. Primeiro, como fazer o desembarque, capturar a ilha e como os americanos conseguiriam se aproximar dela. Como o Irã domina a região com fogo, seria preciso neutralizar por tempo significativo todos os sistemas de ataque do Irã na região, o que, por sua vez... Em segundo lugar, mesmo que os americanos consigam capturar Kark, isso garante uma paz rápida? Teherã realmente aceitaria negociar e aceitar as condições dos Estados Unidos? Ou enviaria centenas de mísseis e drones para essa pequena ilha, destruindo tudo completamente junto com os americanos que estiverem lá? Sim, nesse último caso, Teherã perderia quase toda a sua exportação de petróleo durante a guerra, mas para a atual liderança do Irã, isso pode ser um preço aceitável. Ainda mais que no caso da destruição de toda a infraestrutura na ilha, os preços do petróleo vão disparar para as alturas. E, no final das contas, o Irã pode até não atacar a ilha de Kark para não destruir sua própria infraestrutura de exportação, mas vai lançar um ataque maciço no ponto mais sensível em toda a infraestrutura de petróleo dos países do Golfo Pérsico. Para não apenas danificar, mas destruir completamente. Destruir de tal forma que nem em 10 anos consigam se recuperar. O resultado será igual. Os preços vão subir várias vezes. Além disso, o Irã pode atacar constantemente os americanos na ilha de Kark com precisão, sem destruir a infraestrutura, atingindo sua logística, o que levará a perdas constantes e significativas. No fim, os soldados americanos na ilha ficarão praticamente presos, já que não podem instalar sistemas de defesa aérea potentes. Exatamente como os russos na Ilha da Cobra em 2022, como aquilo terminou? Напомните-ка мне. E o ponto mais importante, tomar Kark não vai ajudar em nada a desbloquear o Estreito de Hormuz, já que a ilha fica em outra extremidade do Golfo Pérsico. No Estreito de Hormuz, o Irã tem outras ilhas, mas capturá-las não resolve o problema do Estreito, porque o Irã pode mantê-lo sob mira a partir do continente. Para desbloquear completamente o Estreito, os Estados Unidos teriam que capturar toda a costa iraniana adjacente a ele, o que exigiria forças enormes, algo que claramente não está acontecendo agora.
Claro que ainda permanece em vigor o terceiro cenário, o inercial, não mudar nada e deixar tudo como está. O mais fácil para o Irã será lançar mísseis e drones na esperança de que os sheiks árabes, perdendo bilhões, acabem pressionando Washington. Devido aos grandes investimentos de empresas americanas e da família Trump em petróleo e gás no Golfo Pérsico, essa possibilidade está longe de ser nula. Por outro lado, os Estados Unidos e Israel continuarão atacando, destruindo completamente o potencial militar do Irã e esperando que, entre as elites iranianas, ocorra finalmente a tão falada divisão. Felizmente, o novo líder supremo Khamenei Jr. nunca apareceu ao vivo. Dizem que ele está à beira da morte em Moscou, em um hospital do Kremlin, sem ter se recuperado dos ferimentos de 28 de fevereiro. Sua morte talvez agitasse a liderança do Irã, mas quem sabe? Vamos fazer um breve balanço. Como já disse, até agora os resultados não são animadores. Para todos, exceto o Irã, a Rússia e, claro, a China, que se beneficia muito com o enfraquecimento de seu principal adversário geopolítico. Quanto mais os Estados Unidos se envolvem em uma guerra prolongada, melhor para o camarada Xi da China. Além disso, com a instabilidade no Estreito de Hormuz, a exportação de petróleo russo para a China inevitavelmente aumentará, fortalecendo ainda mais a aliança entre Pequim e Moscou. Lembro que Trump chegou ao poder, entre outras coisas, prometendo romper a aliança russo-chinesa, por considerá-la contrária aos interesses nacionais dos Estados Unidos. A guerra com o Irã aprofunda a divisão no Ocidente global, mesmo sem as reivindicações de Trump sobre Groenlândia e Canadá. Quando o presidente americano afirma que os Estados Unidos não têm interesse no Estreito de Hormuz, pois não o utilizam. Portanto, outros países que recebem petróleo por ali devem ser responsáveis por desbloqueá-lo. Isso mostra que ele realmente sugere que esses países negociem com Teherã sobre as condições para desbloqueá-lo. É difícil imaginar que europeus, com marinha mais fraca que a dos Estados Unidos, iniciem sozinhos ações militares contra o Irã se os americanos encerrarem a guerra. Sem falar da Índia ou de quaisquer outros países, todos eles vão preferir negociar com Teherã e não entrar em guerra, assim como as monarquias petrolíferas do Golfo, que precisam retomar suas exportações. Para a Ucrânia, a guerra é perigosa porque a Rússia repõe rápido seu orçamento com petrodólares e o potencial militar ucraniano se esgota rapidamente. Primeiro, está reduzindo o número de mísseis interceptores nos sistemas de defesa aérea. Só nos primeiros 4 dias de guerra, os Estados Unidos, Israel e os países árabes usaram mais mísseis Patriot do que se produz em um ano. Se a guerra continuar se prolongando, a Ucrânia simplesmente não conseguirá comprar esse produto extremamente escasso. Não porque Trump seja ruim, mas porque os estoques americanos vão acabar ficando vazios. E, no final das contas, uma grande guerra no Oriente Médio vai desvalorizar ainda mais o conceito de direito internacional no qual a Ucrânia baseia sua posição no confronto com a Rússia. Por mais insano que seja o regime dos ayatollahs, foram os Estados Unidos e Israel que atacaram primeiro. E as justificativas que eles usam para seu ataque preventivo lembram muito as do Putin. Além disso, imagens de destruição e vítimas nas cidades ucranianas já foram há tempos substituídas na pauta mundial por fotos e vídeos de destruição. E vítimas no Irã, em Israel, nos Emirados e em outros países do Oriente Médio. Por mais triste que seja, o tema da guerra russo-ucraniana permanece à margem da atenção mundial. Agradeço a todos que assistiram até o fim e especialmente aos patrocinadores do canal. Sem vocês, seria difícil fazer esses vídeos. Muito obrigado e até mais, pessoal.